Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Então conte-nos sua história. Mande um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu não tinha pensado em preparar exatamente uma pregação para o dia de hoje, por ser um dia diferente, especial e tal, mas de repente Deus trouxe uma inspiração ao meu coração e eu, quando comecei a aprontar aquilo, comecei a preparar os slides, eu percebi que essa palavra, ela não é para qualquer um. Essa palavra que eu vou ministrar para você hoje, ela não é para qualquer um. É para quem tem maturidade. Se você é um crente imaturo, bom ano novo, o culto foi maravilhoso, você já pode tomar o rumo ali e ir em paz em nome de Jesus, que é para você não ficar se sentindo pressionado, escandalizado a qualquer coisa, porque essa palavra é para quem tem maturidade ou, pelo menos, no mínimo, quer chegar lá. Amém? E é claro que existe espaço para todos nós crescermos mais, para amadurecermos sempre mais do que já alcançamos, do que a gente já amadureceu. Nunca ninguém jamais chegou a um ponto de dizer, não, já cheguei no ponto máximo, não preciso de mais nada, já estou na boa, já estou na estatura de Jesus. Bem, Deus quer isso de nós, o padrão é Ele, que nós sejamos semelhantes e mais em caráter, em ações e palavras a Ele. Mas a gente precisa estar nesse processo, a gente precisa se enquadrar no processo, se submeter ao processo de crescimento. Amém? E eu quero falar para você hoje sobre servirmos com propósito. O tema de 2018 vai ser esse, servitude. Você vai me ouvir falar isso, os pastores vão falar sobre isso, nós vamos buzinar isso no seu ouvido, até você se levantar para fazer alguma coisa e servir. Mas a gente vai martelar em cima desse prego aí até não poder mais. Servitude. Esse é um ano para a gente se dispor a servir. E servir com propósito. Servir com propósito. Saber por que eu estou servindo. Eu não estou fazendo isso porque eu sou pressionado por um líder, eu não estou fazendo isso porque eu tenho que prestar contas a alguém, a um pastor, a um bispo ou a um profeta, e se eu não fizer, se eu não produzir, se eu não estiver servindo para produzir, para a igreja crescer, para isso ou para aquilo, então eu estou sujeito à disciplina. Não é nada disso, não é nada disso. Esse tipo de servitude não é servitude, é servidão. É aquele serviço que é feito debaixo de pressão, é um serviço de escravidão. E aqui nós estamos falando não de um serviço de escravidão, servidão, mas de uma atitude de servir, servitude. Nos colocarmos nessa atitude de servir. João capítulo 10, Jesus, ele começa esse trecho que a gente vai ler, o versículo 14, dizendo, eu sou o bom pastor. E eu coloquei as letras ali em itálico para chamar a sua atenção para essa expressão quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Eu também chamei a sua atenção agora com as letras em itálico dessa palavra, eu preciso. Na versão que a revista e atualizada antiga, porque essa aqui é a revista atualizada, na revista atualizada mais antiga, diz me convém, ao invés de eu preciso, me convém também atender a essas outras, que não são desse aprisco. Mas a verdade, quando você consulta o original, essa expressão, esse verbo eu preciso, ou eu necessito, é algo que me compele. Há um chamado aqui dentro que me compele, que me impulsiona. Eu preciso, é uma necessidade que existe de atender também a estas outras ovelhas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Quando você olha para essa passagem, Jesus começa essa passagem com eu sou
E no versículo 16 ele enfatiza dizendo eu preciso, ou seja, algo que é necessário, algo primordial, algo que não pode ficar em segundo plano. Se você traduzisse entendendo isso aqui, com base no fato de Jesus dizer eu sou, eu preciso, se você tentasse traduzir o que Jesus está tentando dizer, ou o que Jesus está dizendo, traduzindo com outras palavras, eu entendo que se Jesus estaria dizendo o seguinte, porque eu sou quem eu sei que eu sou, é necessário que eu faça o que eu sei que é preciso ser feito. Preste sua atenção, porque essa frase aqui é uma frase para ficar ecoando no nosso ouvido. Porque isso foi Jesus dizendo a seu próprio respeito, mas isso também tem que ser algo que a gente precisa dizer com base na nossa nova identidade. Amém? Amém? Quem aqui é uma nova criatura em Cristo? Amém. Se você é uma nova criatura, você precisa entender que por causa do fato de você saber que você sabe quem você é, então você precisa entender que é necessário que você faça o que você sabe que precisa ser feito. É necessário, Jesus, quando ele diz, eu sei, é necessário, eu preciso fazer, é necessário que Jesus faça uma obra em nós. Quem serve, não por como a exteriorização de uma obra que acontece no interior, não entra no espírito da servitude, mas entra no espírito da servidão. E a última coisa que nós queremos na nova são pessoas servindo no espírito da servidão. O que nós queremos são pessoas servindo no espírito da servitude. Há tantas áreas na igreja onde você pode se envolver para servir. Você pode ser um líder de um grupo de conexão. Você pode oferecer sua casa para um grupo de conexão funcionar. O grupo de conexão é a igreja menor dentro da igreja maior. Você não pode, talvez, conhecer todo mundo, os milhares de membros que são, de pessoas que são membros da nova. Talvez você não consiga conhecer nem a metade. Talvez você não consiga conhecer um terço. Talvez você não consiga conhecer um quinto. Mas você consegue conhecer de perto 15 pessoas, 10, 12, 15, 20 pessoas que estejam no seu grupo de conexão. Por quem você pode orar, que podem orar por você, por quem você pode se comunicar durante a semana, e você pode se oferecer para ser um líder de um grupo de conexão, ou para ser um hospedeiro de um grupo de conexão. Você, de repente, tem talentos que estão enterrados aí. De repente você canta, você toca, de repente você olha para cá, para cima, você diz, não, mas eu acho que o nível aí está muito alto para aquilo que eu sei, então eu acho melhor eu ficar na minha aqui. Você não sabe, você não fez audição ainda. Para o pessoal da cadeira virar para você. Ou talvez você diga, não, esse pessoal é muito ralé para os dons que eu tenho, os meus dons são muito elevados. Bom, então é de você que a gente está precisando, para puxar o nível do pessoal mais para cima ainda. Existem tantos dons e talentos que estão, de repente, aí enterrados. Você, de repente, gostaria de trabalhar com as mulheres da igreja, com os homens da igreja, com os jovens. Você tem tantos talentos e dons, cada um de nós aqui tem dons e talentos que são pessoais. Os dons que você tem, eu não tenho. Ou se você tem em graus mesmos que eu, você tem em graus diferentes, com ênfases diferentes. Nós não somos iguais, nós somos absolutamente diferentes uns dos outros. E nós precisamos uns dos outros. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Ninguém pode viver sozinho, ninguém consegue viver sozinho. Nós precisamos, em especial, a igreja é uma comunidade, é uma família que precisa andar em comunhão. É necessário que Jesus faça uma obra em nós. É uma obra de nos mover da passividade para a paixão. Sabe, quem se envolve porque se apaixona por aquilo que vê. Quando você se envolve, é porque você se apaixona. Quando você se apaixona pela obra de Deus, você se envolve. Eu nunca planejei ser um pastor. Eu nunca sonhei ser um pastor. Eu nunca ouvi ou dei ouvidos a profecias que diziam, você vai ser um pastor. Nunca. Eu me formei na faculdade de medicina, eu fiz 2 residências médicas, uma em cirurgia geral, uma outra em cirurgia vascular, para ser médico. Mais nada. Eu não queria sequer subir num púlpito para pregar. No máximo, ficar no canto tocando a minha guitarrinha, o meu violão, aleluia, amém, bola para frente. Eu nunca sonhei, mas eu me apaixonei tanto pela obra de Deus, que eu fui me envolvendo, quando eu vi, eu já estava aqui em cima pregando. Quando eu vi, a carreira médica tinha ficado de lado, e o ministério estava na frente. Quando você se apaixona, você se envolve. É preciso paixão, que Jesus nos mova da passividade para a paixão, que Ele nos mova de sermos apenas, de apenas sermos, para agora também fazermos.
Eu não posso só ser. Eu preciso, com base naquilo que eu sou, fazer. Amém? Se eu sei que eu sou quem eu sou, eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Ele precisa fazer uma obra em nós para nos mover da complacência, para sermos corajosamente ativos. Sabe, ninguém se envolve na obra de Deus porque está sobrando tempo. Ninguém se envolve na obra de Deus porque não tem mais nada o que fazer na vida. Quem se envolve na obra de Deus, se envolve porque se apaixonou pela obra, se apaixonou por Jesus, percebeu a sua nova natureza e sabe, porque eu sou quem eu sou, eu preciso fazer o que necessita ser feito. É uma conscientização nova. Ele nos mover da preocupação do apenas comigo mesmo para um coração que ama servir. Sabe, a igreja hoje está lotada de pessoas que só estão preocupadas consigo mesmo. Não, eu vim à igreja porque Jesus me cura. Eu vim à igreja porque o pastor falou que Deus faz prosperar. O pastor me disse que quanto maior for a minha oferta, mais prosperidade eu vou ter. Então eu vou esvaziar o cofre, eu vou vender o carro, eu vou dar tudo porque eu quero é grana. Aleluia, Deus me abençoa. Oh Deus, meu nome é Joaquim e abençoa só a mim. Deus precisa nos mover de um estado de preocupação apenas com o self, apenas com o ego, apenas comigo mesmo, para um coração que ama servir. Amém? Quando eu foco naquilo o que eu sei que é necessário ser feito, eu estou reconhecendo que eu estou envolvido em algo que vai além de mim mesmo, algo que é maior do que a minha própria vida, maior do que o meu ego, maior do que as minhas vontades ou das minhas necessidades pessoais. É um reconhecimento, o envolvimento também é um reconhecimento disso, de que a minha vida está envolvida em algo muito maior do que eu mesmo. Amém, gente? Amém. É preciso entender que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, não é somente a respeito de nós mesmos. A minha e a sua vida não é somente a respeito de nós mesmos, das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Eu não estou nesse planeta apenas para comer, respirar e pagar contas. Hã? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu não estou nesse planeta somente para comer, respirar e pagar contas. Aleluia! Eu não estou nesse mundo a passeio. Eu não vim nesse mundo simplesmente para observar, olhar, legal, a Flozinha nasceu, vamos comer, pagou as contas? Paguei, respira. Não, eu não vim nesse mundo a passeio, eu nasci com um propósito. Você pode dizer isso? Eu nasci com um propósito. Por que você acha que você foi trazido por Deus para o reino dele? Porque ele tem um propósito para a sua vida. Não há ninguém que Deus pesque desse mundo sem um propósito para aquela vida. Ninguém é pego para simplesmente ser membro de igreja. Ninguém é trazido por Deus e salvo por Jesus para apenas sentar num banco e ouvir boas mensagens. Ninguém é salvo para simplesmente desfrutar da salvação como um presente pessoal. A salvação é um presente pessoal, mas que transborda em alegria e em serviço para outras pessoas. Amém, gente? Quando eu reconheço aquilo que eu devo fazer para cumprir o propósito da minha vida, eu não estou falando aqui de propósito no sentido religioso simplesmente. Não estou falando que todo mundo aqui tem uma chamada para ser pastor. Então você tem uma chamada para ser uma dona de casa. Então você tem uma chamada para ser uma empresária, um empresário, para ser um homem de negócio, uma mulher de negócio. Talvez você tenha uma chamada para ser tantas coisas, uma pessoa criativa, um artista, um ator, uma atriz, para ser um pintor, uma pintora, para ser alguém que trabalha com música, ou alguém que trabalha com engenharia, com arquitetura, para ser um médico, uma médica, eu não sei. Mas quando você reconhece aquilo que você deve fazer para cumprir o propósito da sua vida, isso te conduz a eliminar uma série de outras opções. Isso é fatal. Todo mundo tem que fazer escolhas. E quando eu começo a reconhecer aquilo que eu preciso fazer para que o propósito que Deus tem para a minha vida aconteça, eu começo a fazer opções e eliminar uma série de outras coisas. Há coisas que você poderia fazer, há outras que você gostaria de fazer, mas há certas coisas que você sabe que deve fazer. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Eu tive que fazer 2 vestibulares para passar para a faculdade de medicina. Eu tive que fazer 2. No primeiro eu tomei bomba. Mas por que eu tomei bomba? Porque embora eu reconhecesse
que eu tinha a vocação, a chamada, o gosto, medo, nunca tive medo de sangue, de ver gente com cabeça para um lado, braço para o outro, perna para o outro. Isso não me assusta, isso não me intimida. Eu nunca tive problema com nada disso. Eu pequeno ainda, eu não sei quantos anos eu tinha, devia ter 6, 7 anos. O meu irmão era o meu paciente. Eu botava 2 cadeiras juntas, deitava ele no banco e fingia que estava operando a barriga dele. E ele ficava lá deitado, esticadinho. Quando eu fui fazer o primeiro vestibular, o que me faltava era exatamente uma coisa chamada foco naquilo que precisa ser feito. Resultado, de manhã eu ia para estudar, de tarde eu ia pegar onda. Não podia dar outra coisa. Se você vai fazer vestibular para medicina, você tem que sentar o traseiro num banco, botar os livros na sua frente e estudar. Você tem que focar naquilo que deve ser feito. E não simplesmente naquilo que você quer fazer, ou naquilo que você gostaria de fazer. Eu queria pegar onda, eu gostava de pegar onda, mas eu precisava era estudar. Aí quando eu tomei aquela bomba, aquela decepção, porque eu ainda tive o desplano de ficar decepcionado por não passar. Puxa, não passei. Poxa, chateado, porque eu não passei no vestibular. Claro, vagabundo. Passou o ano pegando onda, ao invés de estar estudando. No ano seguinte eu disse, não, eu tenho que focar, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E aí eu fui estudar. Eu sabia que eu não tinha condição para passar por uma faculdade, talvez federal. Porque eu fui aluno de escola pública, eu não pude estudar nos melhores colégios, eu não pude estudar nas escolas particulares, onde normalmente as pessoas passam nos primeiros lugares ou para as faculdades mais concorridas. Mas eu sabia que eu tinha potencial para passar. E se eu estudasse um pouquinho, se eu focasse naquilo que era necessário ser feito, eu sabia que eu ia passar. No ano seguinte não deu outro, eu passei. Mas eu precisei tomar na cabeça para focar naquilo o que precisava ser feito, naquilo que devia ser feito. Responda o seguinte, o que você tem sonhado? Quem aqui tem tido sonhos? Não estou falando de você deitar aí, Cinderela, Branca de Neve, 7 anões. Não. Eu estou falando de sonhos para a sua vida, para o futuro. Quem aqui tem sonhos? Peraí, nem todo mundo levantou a mão. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem não tem sonhos, não importa qual a sua idade. Pastor, eu já não sonho mais porque eu já estou com 89. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem não tem sonhos já morreu, só esqueceu de deitar. E Deus está lá em cima com uma pá de cal, só esperando você deitar para ele jogar em cima. Quem aqui tem sonhos? Amém. De repente os sonhos se multiplicaram. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não alcance todos os seus sonhos. Talvez você não alcance todos os seus sonhos. Mas uma coisa é líquido e certo. Você nunca alcançará nada que não tiver sido primeiro sonhado. Presta atenção nisso. Você pode talvez não alcançar todos os sonhos, mas você nunca vai alcançar qualquer coisa que primeiro você tenha, se você primeiro não sonhar com aquela coisa. Se primeiro você não planejar, não idealizar, não olhar na sua mente, não visualizar no seu coração. Então, meu irmão, sonhe e sonhe grande. Sonhe alto. Não vale a pena sonhar pequeno. Nós temos um Deus grande. Amém? Então sonhe grande. Sonhe grande. Ame grande. Perdoe grande. Sirva grande. Amém? Porque nós temos um Deus grande. Ouça o seguinte, há pessoas que acham que tudo será conquistado pelo esforço próprio. Há pessoas que acham que para conquistar qualquer coisa vai ter que ralar, fazer. Então elas se estressam, elas se desgastam, elas perdem o sono, perdem a saúde, muitas vezes perdem a família e mesmo sendo membros de uma igreja, jamais aprendem a confiar no favor de Deus. Isso é triste de ver, mas existe. O outro lado da moeda é que há outras pessoas que se tornam tão espirituais, mas tão espirituais, que os pés saem da terra e essa pessoa já simplesmente não move uma palha em direção a um sonho qualquer. Ah não, Deus me abençoar. Eu estou desempregado, mas aqui nesta rede, balançando para lá e para cá, Deus fará a sua obra. Você sabe que é uma coisa interessante? Que o apóstolo Paulo fala sobre o favor de Deus, que é um favor imerecido.
A Bíblia diz que nós devemos entrar no descanso, e não é pelo desespero, pelo estresse que as bênçãos chegam. Mas o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha não deve comer. Então, onde é que está o ponto de equilíbrio nessa história? Eu não posso achar que são os meus esforços, o meu estresse, o meu talento que vai abrir portas, mas eu também não posso deixar o barco correr à solta. Eu preciso me posicionar e, no mínimo, planejar, sonhar, me organizar, fazer o que precisa ser feito. Você quer que Deus vai abrir portas de emprego? Então pega uma pastinha, bota o seu currículo e vai à luta. Bate nas portas, corre atrás. Mas eu estou fazendo um esforço. Mas quem é que disse que você não precisa fazer alguma coisa? Entrar no descanso não é meramente você deitar numa rede e balançar para lá e para cá. É você, mesmo em meio ao trabalho, crer no seu íntimo que Deus está no controle, Ele vai te abençoar e Ele vai abrir portas. Então você confia, e se você confia, você descansa. Amém? Quando eu digo que eu devo fazer algo, presta atenção nisso aqui. Por isso que eu disse que essa palavra aqui é para os maduros, não é para os infantis. Quando eu digo para você que eu devo fazer algo, eu não estou me colocando debaixo de um jugo. Porque há pessoas que podem ouvir, o pastor Fragari tem pregado tanto sobre graça, agora está falando sobre um jugo danado aí. Não, quando eu digo que eu devo fazer algo, eu não estou me colocando ou colocando você debaixo de um jugo, mas eu estou declarando que já não estou vivendo de acordo com conveniências, mas sim de acordo com convicções. Crentes maduros vivem com base em convicções, não em conveniências ou preferências. Se eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida, seja em que área for, família, casamento, finanças, empresa, pessoal, relacionamento amoroso, não importa, eu preciso viver não por aquilo que eu prefiro, mas por princípios. E reconhecer que há certas coisas na vida que são inegociáveis. Preferências são negociáveis. Preferências são negociáveis. Você junta um grupo de 3 pessoas, não precisa de 5, 10, 15, 20 não. Junta só 3 pessoas, e não precisa de ver nem 3. 3 eu estou falando porque pelo menos um dá o desempate. Mas você junta 3 pessoas para ir ao cinema. Eu preferia ver um filme de guerra. Não, eu preferia ver um filme romântico. Peraí, o que você prefere? Eu prefiro o romântico, eu prefiro de guerra. Então a maioria ganhou. Ok, eu posso abrir mão dessa preferência. Eu não vou morrer porque eu não vou ver um filme de guerra hoje. Eu vou assistir o filme romântico. Mas vou. Você não vai morrer por causa dessa preferência. Eu queria uma pizza calabresa. Senhor, só temos marguerita. Olha, eu não vou morrer por causa dessa preferência. Traz a marguerita. Preferências são negociáveis. Princípios são inegociáveis. Conveniências e preferências podem ser negociadas. O mesmo acontece quando a gente fala de convicções e princípios. Eu tenho uma convicção no meu coração. Só Jesus Cristo salva. Isso é inegociável. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é inegociável. Não tem negociação nisso. Não tem como eu negociar isso com alguém. É um princípio. Honestidade é um princípio. É algo que não pode ser negociado. Integridade é um princípio. É algo que não pode ser negociado. Amém? Ouça o seguinte. Deus deu a todos nós a capacidade de fazer escolhas. Esse ano eu vou pregar algumas mensagens falando para você sobre esses 2 polos, que tem um ponto comum, que tem um lugar de encontro, que é o livre-arbítrio e a escolha que Deus faz, ou as escolhas que Deus faz, que alguns chamam de predestinação, ou sei lá, dê o nome que quiser. Mas, existe um ponto de encontro dessas coisas. E não é complicado como pensam. As pessoas pensam de uma forma radical, se colocam num ponto ou no outro, mas entenda o seguinte, é inegável, é uma burrice alguém dizer, não, nós somos predestinados, não existe livre-arbítrio. Existe sim. Deus deu a cada um de nós a capacidade de fazer escolhas. E é simples você entender a capacidade que você tem de fazer escolhas. E por que Deus te deu essa capacidade? Porque amar é uma escolha. Deus poderia ter criado robôs. E todos nós, independente de vontade ou qualquer coisa, andamos por aí o tempo inteiro dizendo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo. O que você prefere? Que a gente instale no app
da Nova, no aplicativo da Nova, uma voz gravada, uma voz, botar o pastor Jorge, com um vozeirão assim, bem grave, dizendo, eu te amo. E você simplesmente clica lá e escolhe o número de vezes que essa voz vai repetir isso para você por dia. De 0 a 1000. Você escolhe lá, não, eu quero 500 vezes. E durante o dia vem um alerta, plim, eu te amo. E a gente bota até entonações diferentes, eu te amo. Você prefere uma voz impessoal num app dizendo para você eu te amo, ou alguém apaixonado por você sussurrando no seu ouvido, te amo? Hã? O que você prefere? Sabe, quando Deus nos criou, Ele nos criou com essa capacidade de escolha, até mesmo com o risco de escolhermos desprezá-lo e deixar o amor dele não correspondido. Mas Ele não nos forçou jamais a amá-lo. Por isso Ele nos conquistou através de Jesus. Amém? Você não foi simplesmente comprado, você foi conquistado por Jesus. Amém? Você foi conquistado por Ele. Então, na verdade, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Presta atenção nisso. Você tem autoridade dada por Deus para fazer o que você quiser da sua vida. Só que essa atitude de fazer o que se quer da vida é a atitude dos imaturos. Quando você encontra alguém que faz o que dá na telha, você está lidando com uma pessoa extremamente infantil, extremamente imatura. Ela faz o que dá na telha. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu posso. Mais imatura ainda. Quando você entende que a sua vida tem propósito, quando você compreende isso, quando você recebe no seu coração a revelação, o entendimento de que a sua vida tem propósito, e você foca naquilo que é necessário, você coloca foco naquilo que é necessário. Talvez seja necessário você fazer um curso, voltar a estudar, voltar a entrar para a faculdade, fazer um curso de línguas, eu não sei. Mas quando você foca naquilo que é necessário, o que deve ser feito para que esse propósito se cumpra, quando você foca nisso, então se torna fácil saber para o que você deve dizer sim e para o que você deve dizer não. Começa a ficar fácil, porque agora eu estou focado, eu sei o que eu preciso fazer. Se eu voltar para você, para aquele exemplo que eu te dei do vestibular, no ano seguinte, ao ano que eu tomei bomba, muitas pessoas pessoal me telefonavam, o pessoal ia na minha casa, eu me encontrava na rua, vão para a praia? Olha, eu gostaria muito de ir à praia, mas agora eu preciso dizer não, porque eu estou com foco em outra coisa. Meu foco agora é passar esse diacho dessa faculdade. É errado ou ilícito ir pegar onda? Não, mas seria cometer o mesmo erro 2 vezes. Quem comete o mesmo erro 2 vezes? Quando você entende que Deus te criou com um propósito que vai muito, muito além da sua própria vida, você já não se permitirá sair por aí fazendo o que dá na telha. Sabe, lá em Efésios 2, leia Efésios 2, 1 a 3, e você vai ver que o apóstolo Paulo ele diz que quando nós estávamos no mundo sem Deus, nós andávamos por aí fazendo o que dava na telha. Alguns de nós eram mais responsáveis do que outros, outros mais irresponsáveis do que o resto. Eu fazia parte desse segundo grupo. Mas o apóstolo Paulo diz exatamente isso, que quando nós estávamos no mundo sem Deus, sem aliança, nós andávamos por aí como os outros, fazendo o que dá na telha. Fazendo a vontade, ele usa uma expressão mais sofisticada, fazendo a vontade dos pensamentos. Traduzindo para a linguagem popular, fazendo o que dá na telha. 1 Coríntios 10, 23, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Presta sua atenção no que ele continua dizendo. Eu vou voltar agora um pouquinho no capítulo 9, e ele diz o seguinte, do versículo 24 ao 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas,
para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa imperecível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meu irmão, quando você olha isso aqui, como é que você consegue entender essas passagens pela perspectiva da graça, se você não entender que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós? Mas que eu preciso submeter, mesmo Deus tendo um propósito para mim, para a sua vida, eu preciso submeter a minha vontade à vontade dEle, para que a vontade dEle e a minha se tornem uma só. Por que para mim, pessoalmente, nunca foi um fardo fazer a vontade de Deus? Porque cedo na vida eu passei a entender que quando eu amo a Deus, quando eu busco a Deus, quando eu me submeto a Deus, a minha vontade e a dele se tornam uma só. Sabe, Deus jamais em tempo algum, Ele vai chegar para você e dizer alguma coisa que te contrarie para você fazer alguma coisa, que viole, que te corrompa, que deixe você se sentindo violentado. Ah, não, eu não tenho chamada para ser... Eu já ouvi esse tipo de conversa. Você começa a ir dormir. Sabe? Deus sabe como é, Deus me levou para fazer, eu nunca quis, eu não gosto, eu não queria, mas Deus me colocou até num leito de enfermidade, até que eu disse, Deus, eu farei a tua vontade, aí Deus me curou. Você conversa para boi dormir. Deus não dá chave de braço em ninguém para fazer nada, Ele não precisa disso. Sabe o que Deus faz quando você diz não para Ele? Ele diz, não quer? Paciência, eu vou usar aquele outro ali, ó. Ou você acha que Deus olha assim, eu só tinha você, only you, and make my dreams come true, only you. Você acha que Deus só tem only you em mente? Você não pode, não quer, não vai, tem outro. Sabe, olha só, Deus, você já leu sobre o chamado de Isaías? Alguma vez já leu o primeiro capítulo de Isaías? Sabe, não está no primeiro capítulo, mas Isaías, num certo ponto, ele diz que os olhos do Senhor estavam, assim, indo e vindo por sobre a terra, procurando alguém a quem ele pudesse usar. Aí Isaías percebeu isso no Espírito e ele disse, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Sabe, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, eu não sei se eu sou o mais qualificado, eu não sei se eu sou o mais bonito, eu não sei se eu sou o mais inteligente, eu não sei se eu sou o mais espiritual, mas eu sou quem está disponível. Aí você pega esse cara, que a Bíblia não diz quem era o pai dele, não diz quem era a mãe dele. Geralmente a Bíblia apresenta a genealogia das pessoas, e pela genealogia você já julga a nobreza. A Bíblia nem conta a genealogia desse cara. Nem conta, nem fala da genealogia dele. Mas pega esse cara, o famoso João Ninguém, e transforma ele no maior profeta do Antigo Testamento. Só por uma razão, porque ele disse, Senhor, não sei se você tem coisa melhor. Talvez com certeza tenha, mas, olha, eu estou aqui, se você quiser, estou disponível. Deus vai lá e capacita o cara. Deus capacita a quem Ele chama. Deus jamais chega para alguém, não, você não quer ir? Mas vai. Você vai ser missionário lá na China, mas não sei falar chinês, se vira. Mas não gosta de comida chinesa, vai comer. Cachorro, barata, escorpião, vai. Não, eu não quero, mas vai. Não, mas eu não quero, então vai para a cama de enfermidade, vai para o hospital. Então agora eu vou. Agora sim. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. Amém? Não há ninguém na Bíblia. Ninguém, nenhum personagem, eu não sei de onde tiraram essa ideia, porque não há um personagem bíblico que tenha servido a Deus com essa base. Eu não queria, eu não fui, mas Deus me torceu uma chave de braço e eu tive que ir. Não há ninguém, absolutamente ninguém. Essa submissão, e entenda isso, que essa submissão não é um esforço. Eu tenho que submeter a minha vontade, a vontade de Deus, eu não quero, mas o que eu quero é outra coisa. Não, é uma entrega. Não é uma força que eu faço, é uma entrega. Amém? Amém. Sabendo que Deus... Gente, pastor, meu negócio é pegar onda. Deus pode fazer de você um pastor entre os surfistas.
Ah, não, pastor, meu negócio é pedalar, correr e nadar. Deus pode fazer de você um pastor entre os triatletas. Ah, não, meu negócio o que eu gosto mesmo, pastor, é de cozinha. Deus pode fazer de você um pastor entre os chefes, ou uma pastora entre as chefes. Deus pode te usar em qualquer lugar, de qualquer modo, para qualquer coisa. Tudo que Ele precisa é que você se disponibilize para Ele. Ah, você se disponibilizou para mim e você estava sonhando em ser um chefe de cozinha, pois eu vou fazer de você o melhor chefe da parada. Se você fosse por conta própria, você ia queimar o bife, ia queimar o arroz, ia ser um desastre na cozinha. Mas porque eu vou contigo, você vai ser um cozinheiro de primeira, você vai ser um chefe de primeira, e eu vou usar você para falar do meu amor para outras pessoas. Ah, pastor, meu negócio é ser empresário, é ganhar grana. Então, se você se rende a Deus, Ele pega essa sua vontade, Ele te capacita e Ele te enche de dinheiro para que você seja uma testemunha viva para outros empresários. Mas Deus não torce a sua vontade para que você... Não. O que você precisa é focar no que deve ser feito. Quando você entende que é um propósito para a sua vida, você reconhece que nem toda porta que se abre é para você entrar. As pessoas têm esse linguajar do evangeliquez. Deus abre a porta. Abriu a porta. Pastor, deu tudo errado, mas como é que pode? A porta abriu. Mas quem é que disse que era para você entrar? Só porque a porta abriu não significa que é para você sair entrando. O camarada vai entregar pizza na minha casa, eu abro a porta. Não quer dizer que eu estou convidando ele para entrar. Só estou ali para receber a pizza, dar o dinheiro e vaza. Você já imaginou um entregador de pizza? Na sua porta. A porta está aqui. Ele chega, toca bem blá, você abriu ele. Opa, boa noite, vim entregar a pizza. Opa, margarita é a que eu mais gosto. Aleluia, já vai cortando, já vai comendo. Nem toda porta que se abre é para você entrar. Muitas oportunidades podem, na verdade, até funcionar como um fator de distração para o seu real propósito. Sabia disso que o diabo lança essas distrações para ver se você tira o foco e vai para onde você não... mas acho que essa porta aqui deve ser melhor, é para lá que eu vou, está vendo aqui, ó. O diabo vai lançando essas coisas para tentar te distrair, para tentar tirar o seu foco. Eu mesmo já cansei de ver pessoas cheias de talento, de criatividade, cheias de potencial, serem paralisadas por não saber diferenciar uma oportunidade de uma distração. Eu já cansei de ver, dentro da igreja, não estou falando para você fora do mundo, não. Estou falando para você dentro da igreja. Quando Deus te dá um propósito, junto com isso Ele começa a te mostrar o que deve ser feito. Nem tudo Deus faz sozinho. Quando Deus te dá um propósito, Ele começa a mostrar a você o que precisa ser feito. Presta atenção nisso. Quando Deus te dá um propósito, Ele te mostra o que precisa ser feito. Ele começa a te mostrar o que deve ser feito. É assim que você aprende a filtrar as coisas. A filtrar o que serve e o que não serve. Coisas que são atraentes, não necessariamente ilícitas, mas que muitas vezes você precisa deixar de lado para manter o foco naquilo que precisa ser feito, para que aquele propósito seja alcançado. Essa é a razão pela qual muitas pessoas na igreja não chegam a lugar nenhum. Mas o pastor falou que Deus tem um propósito para a minha vida, eu já estou ralando aqui, há tantos anos que eu estou na igreja e nada acontece. Eu não quero lançar aqui nenhum tipo de acusação contra ninguém, mas para pensar se esse é o seu caso. Você tem feito aquilo que precisa ser feito para que esse propósito se cumpra, para que esse propósito seja alcançado? Se você não faz aquilo que deve ser feito, dificilmente as coisas vão acontecer. Saber que eu tenho um propósito é o que remove o caos e a confusão, porque me faz focar no que realmente é importante e separar isso daquilo que tem menos importância. Eu não disse assim por um acaso, eu disse de propósito, separar o que tem importância daquilo que tem menos importância. Há coisas que você pode considerar importantes, mas que são menos importantes do que certas outras que devem ter prioridade. Seu relacionamento com Deus é uma prioridade que não pode ficar abaixo de qualquer outra coisa. Seu relacionamento com família é uma prioridade que não pode ficar abaixo de qualquer outra coisa. Amém? E exatamente nessa ordem, Deus, família, trabalho e depois igreja.
Tem gente que inverte essa ordem, tem pastor que convida as pessoas a inverter essa ordem. Igreja, Deus, exatamente assim. Primeiro a igreja, depois Deus, depois família, depois trabalho, se der. Senão você pede dispensa e se dedica só à igreja. Vai viver do quê? É preciso que a gente entenda que quando eu tenho um foco num propósito, isso remove o caos e a confusão e me faz focar naquilo que realmente tem importância. Saber que você tem um propósito te ajuda a decidir até mesmo com quem você vai se relacionar. Meu irmão, nem todo mundo tem perfil para ser seu amigo. Gente boa, simpático, legal, mas, um abraço, hein? E aí, tudo bem? Há pessoas com quem você não tem um perfil, porque não vão cooperar para você chegar onde Deus quer que você chegue. Pelo contrário, podem te puxar até para trás, te afundar, te puxar para dentro do buraco. Eu preciso ter uma visão e saber que quando eu sei um propósito, quando eu conheço e reconheço o propósito que Deus tem para a minha vida, isso me ajuda a decidir quem vai ser meu parceiro, quem vai ser meu companheiro, quem vai andar comigo. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala sobre isso. Vão poder andar dois juntos se não houver entre eles acordo. Como é que consegue andar dois juntos se não tiver entre os dois acordo? Isso aí é muito comum quando entra no meio da história a questão da atração. Pastor, ele não presta, mas é um gato. Vai fundo. Você é livre para fazer o que você quiser. Só se lembre que quem faz o que dá na telha é imaturo. Sabe, a Denise, quando a gente estava namorando, eu não era convertido ainda. E aí ela disse para mim uma coisa que me deixou extremamente bolado e preocupado. Ela virou para mim na maior cara dura e disse: olha só, eu estou gostando de você, a gente está começando a namorar, mas olha só, minha prioridade é Deus. Domingo eu vou à igreja, de manhã e de noite. Se você quiser, vem comigo. Se não quiser, babau, azar o seu. E tem mais, se você não se converter, a gente não casa. Eu falei, epa, que isso? Qual é dessa mina? Qual é? Tá curtindo com a minha cara? Que é isso? Tanto casal por aí que eu já conheci, a mulher é crente, o cara é incrédulo, a mulher vai à igreja, o cara vai à macumba, que tanto por aí? Qual o problema? Dá para conviver em paz e amor, aleluia, na boa. Mas ela botou algo sério. E ela disse, se você não tivesse se convertido, ia ser duro, ia ser difícil, mas eu ia acabar com aquele namoro. Sabe o que é isso? Isso é fruto de ter foco. E saber o que deve ser feito. Saber o que precisa ser feito. Sabe, quando você sabe o propósito da sua vida, isso te ajuda a decidir o que vai andar no seu pensamento. Sabe, o apóstolo Paulo diz isso: se alguma coisa tem louvor, se alguma coisa tem boa fama, se alguma coisa é boa, é legal, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mas como eu não tenho foco, qualquer coisa, a minha cabeça se torna um ninho de baratas. Vem pensamento de tudo quanto é lado, e que não vai faltar é o diabo querendo mandar pensamento para a sua cabeça, para te confundir. Quando eu sei o propósito da minha vida, isso me ajuda a discernir o que vai prevalecer na minha boca. Eu não confesso a minha fé enquanto as coisas estão bem, mas quando eu sei o propósito, eu continuo declarando o que eu creio, mesmo que o barco esteja afundando. Mas eu preciso ter foco, propósito. Agora estou falando por mim, não sei quanto a você. Eu quero ser uma bênção. Essa é a palavra, eu também. Se você disser amém, amém. Amém significa assim seja. Ok, obrigado. Mas o que eu quero ouvir de você é, eu também. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser alguém que ajuda, que encoraja, que serve. Amém? Eu quero ser como Jesus,
que era um oásis para as pessoas que estavam à volta dele. As pessoas chegavam perto de Jesus porque estar perto dele era estar perto de uma fonte de refrigério. Sabe, ninguém jamais chegou perto dele para receber algum tipo de juízo, algum tipo de julgamento. Eis que te digo, já vi, está aqui, estou vendo no Espírito. Estás queimando no inferno. Tu não vale nada. Nada, não. Quem chegava, prostituta, publicano, pecador, se aproximavam dele, se aproximavam porque sabiam que não iam ser julgados como os fariseus faziam. Essas pessoas se aproximavam dos fariseus, eles já, vai para longe, nem se esbarrar eu fico impuro, aí eu tenho que passar por um processo de purificação no templo, nem chega perto, desconjuro, Satanás. Mas Jesus dava bem-vindo a essa turma toda, porque ele era como um oásis, e essa turma andava atrás dele, porque gostava de estar do lado dele. Eu olho e fico assim bolado, cara, porque o pessoal do mundo hoje em dia, o que o pessoal menos quer é estar próximo de alguém que é crente. Como é que pode isso? Se nós deveríamos ser imagem e semelhança de Jesus, devia ser o contrário, né? As pessoas deviam estar dando cotovelada no fígado e no queixo uma da outra para ficar perto da gente. Mas elas estão fazendo de tudo. Ih, chegou o crente. Vai lá, eu estou vazando. Tchau. Vai. Porque já sabe que quando chega o crente, chegou o chato. Que vai falar do apocalipse, da besta, como vai acabar semana que vem. E tal, cuidado, anticristo. Se você não se converter, olha o inferno. Você já entregou a sua vida para Jesus? Para de perguntar isso para as pessoas. Será que você não sabe que aquela pessoa ainda não entregou a vida para Jesus? Coisa nenhuma. Não precisa perguntar, não. Pelos frutos você conhece a árvore. Ah, Jesus é maior barato, cara. Olha só, fumei um cigarro hoje pela manhã que eu estou vendo Jesus para tudo quanto é canto, cara. Ó, legal pra caramba. Você já sabe, pelos frutos você já conhece a árvore. Não precisa perguntar, já entregou a sua vida para Jesus? Não precisa. Basta você ver os frutos. Você não precisa decorar 30 versículos e tentar convencer as pessoas sobre o juízo eterno. O que você precisa é amar e, com base no amor, servir. Se você fizer isso, você vai ganhar o mundo para Jesus. Você vai ganhar um mundo para Jesus. 1 Coríntios 9,16, olha a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui. Essa linguagem, nem todo mundo prega sobre isso, porque a linguagem é assustadora. Olha só o que ele diz: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ou seja, Paulo tinha consciência daquilo que ele devia fazer. Sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu já vi pastor usando isso aqui como um exemplo, dizendo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. O cara quer dizer o seguinte: se eu não pregar o evangelho, Deus me bota num acidente de carro, eu vou começar a ter prejuízo, de repente a minha saúde vai para o beleléu, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo disse, você precisa entender que Paulo era hebreu, e a cultura hebraica é uma cultura extremamente, muito parecida num certo sentido com a latina. Nós latinos somos extremamente emotivos. A gente se emociona com tudo e por qualquer coisa. A última viagem que eu fiz aos Estados Unidos, eu ganhei umas entradas para assistir um show do Andrea Bocelli. O cara arrebenta. E eu não me lembro em quais músicas que ele cantou. Eu e a Denise, a gente se debulhou de chorar. Os americanos do nosso lado ficaram até olhando assim meio esquisito pra gente. Latino é assim, é emotivo, é tipo Pedro. Fala o que não deve, na hora que não deve, se esquenta, depois pede desculpa para todo mundo, chora, abraça. Estava de cabeça quente. A cultura hebraica tem um pouco disso. E essa linguagem tipológica, essa linguagem recheada de metáforas que a Bíblia usa, que a cultura hebraica usa, em especial a cultura da época bíblica, ela levou Paulo a falar isso dessa maneira. O que Paulo estava dizendo? Você consegue enxergar nessas palavras de Paulo a força do propósito que ele sabia existir na sua vida? Paulo não estava dizendo, se eu não pregar, Deus vai me colocar num leito de enfermidade. Ele estava dizendo, há alguma coisa dentro de mim que me compele de uma forma tão impulsiva, tão forte, é algo tão maior do que eu, que, caramba, se eu não pregar, eu fico doente. Se eu não pregar, eu fico louco. Se eu não pregar, eu fico irrequieto. Eu vou ficar com... Eu tenho que falar de Jesus para alguém. Gente, o apóstolo Paulo, os últimos dias dele, a Bíblia, há certas coisas que a gente lê na Bíblia e não lê. Quando
você lê a Epístola de Filipenses, Paulo termina a Epístola de Filipenses mandando aquele abraço para um montão de gente, né? Um abraço para a irmã Maria das Dores, da igreja de Filipe, um abraço para o irmão José, aquele abraço, irmão. E ele diz, e também manda lembranças para os da casa de César. Quer dizer que a casa de César, que perseguia o evangelho, que mandou prender Paulo, dentro da casa de César, tinha gente se convertendo. Como? Deixa eu te contar como é que isso aconteceu. A Bíblia não diz isso, mas a história mostra para nós. O apóstolo Paulo, quando foi preso, ele ficou debaixo da guarda pretoriana. Quem tomava conta dele era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era simplesmente a escola de formação dos oficiais do exército romano. Era a elite de Roma. E eram 4 guardas por turno, mudando, eu não me lembro de quantas, se não me engano, 4 vezes por dia mudava. Jorge que conhece a Bíblia melhor do que eu, é isso mesmo, né? 4 vezes por dia mudava a guarda. Saía aquele grupo de 4, entrava 4. E Paulo pregava para todos eles. E Paulo pregava todo dia para aqueles 4 caras. Quando saem aqueles 4, vinham os outros 4, ele pregava de novo. E os 4 não podiam nem ir embora, porque estavam ali de serviço. Se fosse embora, era cana, ou então morte. Então os 4 tinham que ficar ali. Paulo, já estou sabendo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Somos novas criaturas em Cristo. Já entendi, Paulo, mas tu vai ouvir todo dia, 4 vezes por dia, enchendo a cabeça, os ouvidos de 4 homens de cada vez, 4 vezes por dia. Resultado, de repente um desses, caramba, Paulo tem razão, se converteu. Daqui a pouco outro, até um dia em que um se tornou imperador de Roma, e tornou a religião católica, a religião cristã, oficial. E aí pararam de perseguir os cristãos. Se o cara se converteu ou não, Constantino, se ele se converteu ou não, pouco me interessa. Não vou ficar agora jogando, não, cara, aquilo foi uma farsa, só por uma jogada política. Não sei, nem quero saber. O que eu sei é que lá atrás o apóstolo Paulo, falou, por quê? Porque ele não aguentava ficar com aquilo trancado dentro dele, ele tinha que fazer o que era preciso ser feito. Amém, gente? A pergunta é, o que há no seu coração dizendo, eu preciso, eu necessito, eu devo fazer? O que é que te move? O que é que te impulsiona? O que é que te causa uma inquietação interior? E você diz, não, isso aí eu não resisto, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer algo. Há pessoas que são movidas quando vem uma imagem, caramba, aquele garoto abandonado na rua, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um prato de comida, eu preciso dar uma roupa, eu preciso fazer... Há pessoas que são movidas por tantas coisas, por tantas motivações. A pergunta é, o que te move, o que está no teu coração hoje, ou durante esse ano, ou há algum tempo, que diz para você, eu preciso, eu necessito, eu tenho, eu devo fazer. O que está aí dentro de você que te move, que te impulsiona? Para o que você está dedicando a sua vida? Para pensar um pouco. Para o que você está dedicando a sua vida? Será que você está nesse mundo só para comer, respirar e pagar contas? Para o que você está dedicando a sua vida? Você já conseguiu perceber que há um propósito maior para você do que somente comer, respirar e pagar contas? Para o que você está dedicando a sua vida? Todo ser humano, todo sem exceção, todo ser humano nasce com esse desejo de fazer algo que vai além de simplesmente comer, respirar e pagar contas. Todo ser humano aspira a isso. Todos eles, qualquer um, em qualquer lugar do planeta. Por isso as pessoas gostam de se envolver em causas nobres, em causas sociais, políticas, religiosas, porque elas querem que a história das suas vidas marque a história de outras pessoas, de forma positiva. Sabe, há aqueles que entendem isso, ou não veem a oportunidade de veicular esse anseio humano da maneira correta, e acabam levando isso para o lado ruim. E acabam se tornando, ganhando notoriedade como bandidos, mas na verdade, aquele potencial deveria ser dirigido para coisas boas. Você imagina um traficante desse, que domina toda uma comunidade, se ele estivesse fazendo o correto, se ele estivesse fazendo o bem, se ele estivesse fazendo o que é certo. É um potencial tremendo, porque todo ser humano deseja fazer algo que vai além de simplesmente comer,
respirar e pagar contas. Agora, ouça, servir é uma escolha. Ser filho não é escolha. Ser filho é consequência. Eu não escolhi ser filho de Deus. Isso foi uma consequência pelo fato de eu ter entrado, de ter sido mergulhado, batizado em Cristo, no corpo de Cristo. Isso é uma consequência. No momento em que ele me pegou, eu reconheci a chamada, eu reconheci o amor, o perdão, eu me tornei filho. Eu não escolhi ser filho, mas servir é uma escolha. Não é algo que você faz se Deus falar. Ah, vou esperar Deus falar comigo. Fala, Senhor, devo ou não devo servir? Deus não vai falar. Ele já falou. Não precisa ele falar de novo. Servir é fruto de uma convicção, não de uma preferência. A sua carne nunca preferirá servir. Nunca. A sua carne preferirá outras coisas. A sua carne sempre preferirá coisas que dão prazer, coisas que te dão relaxamento, coisas que te causam, te deixam esfuziante, alegre, feliz, tal. A sua carne nunca vai querer servir. Servir é um fruto de uma convicção, não de uma preferência. No servir, e é no servir que eu encontro um propósito que está além de mim e das minhas preferências. É no servir que eu encontro esse propósito. Você sabe por que tem muita gente na igreja que não sabe o seu propósito? Porque ele está esperando cair do céu. Não espere cair do céu. Você não sabe nem qual é o seu propósito de vida, comece a servir. E no meio do servir, Deus vai falar com você. É a mesma coisa quando eu falo, as pessoas na escola bíblica, às vezes alunos de segundo ano, tá, pastor, mas eu não sei se eu tenho chamado para pastor, para evangelista, para mestre, para apóstolo, ou se não é chamado para nada, o que eu faço? Meu filho, para de orar e serve. No meio do servir, Deus vai te mostrar. Enquanto você estiver sentado no banco só orando, o Senhor me revela. Para que sou chamado? Pastor? Quem sabe? Um evangelista. Eis que vejo milhões à minha frente, aceitando Jesus. Olha, multidões. É isso, Senhor? Fala agora. Sim, como? Não ouvi. Não, Deus não está falando. Então, não é. Passa 10 anos. Senhor, estou esperando. Não falou ainda? Amém. Meu irmão, se você meter a mão na massa, aí é que Deus vai falar. Não vai ser antes disso. Não vai ser antes disso. Sabe, quando você serve, pastor, mas eu acho que não, mas eu já sei a minha chamada. Eu tenho uma chamada para ser um evangelista. Multidões, milhões de pessoas. Aleluia! Legal, cara. Você tem a chamada? Tem. Então, olha só, vamos começar a trabalhar. Vamos, pastor! Só vai fazer uma campanha? Vamos mandar fazer cartazes? Vamos mandar fazer, botar banners? Anúncio na televisão, no rádio? Não. Eu vou te dar esse pano de chão aqui, para tu dar uma geral ali na frente da igreja. Esta não é a minha chamada! Nem essa, nem aquela outra. Nem nenhuma. Porque é no servir que o chamado se revela. É no botando a mão na massa que Deus vai te mostrando. É por aqui, é por ali, é para lá. Realmente eu vou te fazer um pastor. Realmente eu vou te fazer um evangelista. Eu vou fazer de você um apóstolo. Mas é no servir. Não é porque chegou um profeta. Eu estou cansado de ver essas profetadas. Eis que o Senhor me diz. Tens cara de profeta. Profeta. Este aqui. Evangelista. Aí a pessoa começa, eu nem sabia. Não funciona assim. Veja o seguinte, Paulo era um homem focado naquilo que ele sabia que devia ser feito, da mesma forma que Jesus. Jesus era um cara focado naquilo que ele sabia que devia ser feito. Sabe que é uma coisa interessante? Que no Evangelho de Lucas, diz que quando Jesus... A maior parte do Evangelho de Lucas fala da viagem de Jesus da Galileia para a Judeia, indo para Jerusalém, para a crucificação. E a Bíblia diz que no início da viagem, a Bíblia diz que Jesus manifestou no seu rosto a firme decisão de ir para Jerusalém. Agora para pensar. Para pensar. Alguém, quando você olha para a cara de alguém, você diz, está com cara de quem está indo para Copacabana. Será que é possível você descobrir para onde alguém vai olhando para a cara da pessoa? É impossível. A cara de alguém não diz nada para onde ela vai.
O que o autor quis dizer quando ele fala que Jesus manifestou no seu rosto a firme decisão de ir para Jerusalém, é que até no semblante de Jesus havia uma decisão tomada. É para lá que eu vou. Se ele estava indo para Jerusalém ou para Conchinchina, não faz a mínima diferença. O que faz a diferença é que ele tinha tomado uma decisão e ele não ia se deixar desviar nem para lá, nem para cá. E é por isso que quando tentou o diabo mandar uma distração, Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, você está muito deprê, você está muito down, está falando de morrer, de cruz, de ser preso. Para com isso, arreda para trás de mim, Satanás. Não vem casar distração não, porque eu estou com um firme propósito de ir para Jerusalém, porque eu sei o que precisa ser feito. Você imagina se Jesus agora dissesse: tem razão, Pedro, você tem razão, não estou aguentando esse fardo, é demais para mim. Vem comigo, Pedrinho, vem comigo, vamos vazar desses caras todos aí, vamos embora. Você e eu estávamos até hoje de cabeça para o inferno. Mas Jesus, ele sabia o que devia ser feito. Paulo era um cara que sabia o que devia ser feito. Resultado, até mesmo numa situação de vida ou morte, Deus deu a ele vitória. Se você olhar lá em capítulo 27 de Atos, fala de Paulo indo para Roma e no meio da viagem o navio afundou. Agora olha só, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Primeiro Paulo deu uma lição de moral. Depois, mas agora aconselho que tenham bom ânimo, boa coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. Olha só a notícia de Paulo. Gente, tem uma boa notícia, hein? Tufão está forte, a chuva é grande, o mar está revolto, mas eu tenho uma boa notícia. Fala qual é a boa notícia, Paulo? O navio vai afundar. Mas ninguém vai morrer. Vai todo mundo sobreviver. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Um anjo vindo da parte do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso, é necessário, é preciso que você compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos quantos navegam com vocês. Caramba, Deus olhou e falou assim: cara, esse sujeito ele não pode morrer afogado agora não, porque eu tenho um propósito para a vida dele, e ele está focado nesse propósito. Então, se ele está focado nesse propósito, eu vou abençoar para que o propósito se cumpra. Amém, gente? Aleluia! Ouça isso aqui. Quando você foca no propósito de Deus para a sua vida, não importa qual seja ele, eu volto a dizer para você, não estou simplesmente falando de ministério, não estou falando de pastor, de evangelista, de mestre, de diácono, de bispo, eu estou falando para você da sua vida. Quando você foca no propósito de Deus para a sua vida, Deus se encarrega de realizar os milagres que sejam necessários para que aquele propósito se cumpra. É só você ler a Bíblia, e você vai perceber isso com muita clareza. Quando alguém está focado no propósito que Deus colocou para a vida daquela pessoa, Deus realizou milagres para que aquele propósito se cumprisse. Se for necessário, Ele manda o sol parar. Havia um foco no coração de Josué. Eu vou fazer esse povo entrar dentro da terra de Canaã. É para lá que eu vou levar esse povo, porque Deus me comissionou para isso. Deus, o quê? Está precisando do quê, Josué? O que você está precisando agora? É que pare o sol. Para o sol aí. Para a lua. Para tudo. Porque Josué está precisando de luz para guerrear. Ele não pode guerrear no escuro. Josué, mete bronca, porque eu estou por detrás dando apoio. Se precisar, ele faz o sol parar. Se precisar, ele manda o mar se abrir. Quando você está focado como Moisés, qual era o foco de Moisés? Tirar o povo da escravidão do Egito. Quando ele começou a cumprir aquilo, na primeira barreira, Deus foi e fez um milagre, porque Moisés estava focado num propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Se precisar, ele faz cair maná do céu, ele te alimenta com corvos, mas ele faz um milagre, porque se você está focado no propósito, Deus tem que abençoar. Porque o teu propósito já não é teu, é um propósito comum teu e dele. Amém? Se você e eu estamos em aliança com Deus, o meu propósito de vida já não é meu, também é dele. Amém? Se for necessário, ele abre o útero de uma mulher de 90 anos e devolve o vigor ao seu marido de 100 anos para que eles tenham um filho. E naquela época nem existia Viagra.
Nem inseminação artificial. Não foque então, meu irmão, nos seus defeitos. Eu não posso servir porque eu tenho esse defeito, aquele defeito, e eu não sei. Não foque nos seus defeitos. Pastor, então, mas eu tenho algumas qualidades. Também não foque nas suas qualidades. Não foque nos defeitos. Não foque nas qualidades. Foque no propósito. Foque no propósito. Não fica preocupado com os seus defeitos, ou com as suas qualidades, ou com as qualidades que você não tem. Foque no propósito e Deus fará com que você chegue ao final da sua carreira com sucesso. Por quê? Porque o nosso Deus sempre foi, ainda é e sempre será um Deus de milagres. O nosso Deus, o teu Deus, Ele é a teu favor, Ele te ama e Ele jamais te abandonará. Amém?